mistério de Deus. De longe o pai dele, quando ele foi correndo para ter com o pai de longe se compadeceu do filho e foi correndo ao encontro do filho, agarrou o filho nos braços e o beijou e começou a fazer uma festa, começou a mandar matar bezerro, começou a mandar trazer roupa, festivais, começou a mandar trazer um anel. Sabe por quê, irmão? Eu fico observando, meu Deus do céu, que tem tanto crente dentro da igreja falando que se sente longe de Deus, falando que não sente a presença de Deus. Ei, se você não consegue me atender nessa noite, se prepara que ele vai te agarrar pelo pescoço, ele vai te beijar, ele vai te pegar, ele vai. Pega, tira, levanta a mão, 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 levanta, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Eita, glória a Deus. O que eu mais acho interessante é que a Bíblia não diz que foi o filho que agarrou o pai primeiro, presbítero. A Bíblia diz que foi o pai que se compadeceu. Ei, irmão, Deus não está interessado em saber a forma que você entrou aqui. Deus não está nem pouco preocupado. A maior importância para Deus nessa noite é te abraçar, é te encher o santo, é te envolver com o seu espírito, é fazer você marchar, é fazer você botar um anel, é limpar as suas vestes e colocar veste nova, é fazer uma festa e dizer: olha, meu filho, vem aí, olha lá, pensaram que ele ia morrer, pensaram que ela ia parar, mas olha com a aliança, olha a roupa dele, olha a palavra dele, olha o som que eu morri em casa. Oh, meu Deus, eu fui um barulho de branco aqui. Séria lá, show. Toda aquela que pensa que está longe de Deus, você está muito enganado. Ele está de olho em você, ele está de olho na sua casa, ele está de olho na sua família. Oh, meu Deus do céu, eita agora, está levando um rolo aqui, irmão. Oh, meu Deus do céu. E o que eu mais acho interessante, irmão, é que a Bíblia é tão esclarecida, dizendo, se você for ver, o povo de Israel, sempre que pecava contra Deus, era levado cativo. E o que acontecia? Deus ia lá, levantava o profeta, dizia: arrepende, se converte. O povo se arrependia, Deus lá no céu perdoava, se compadecia, tirava do cativeiro, dava veste nova, libertava, curava, sarava e calava. A Bíblia diz, se eu não me engano, Primeiras Crônicas, capítulo 7, eu não sei se é versículo 20, diz: o povo que clama pelo meu nome, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eita, meu Deus do céu. Ei, meu irmão, Deus te chamou para você ser um crente doente, para você ser um crente anêmico, para você ser um crente cheio de ferida, cheio de problema. Oh, meu Deus do céu, Deus te chamou para você ser perfeito, para você ser um crente são, para você ser um crente que anda na presença dele, para você ser um crente cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que quando o pai o abraçou, teve o irmão dele que olhou e não gostou, dizendo: olha, eu estou contigo aqui há tanto tempo, o senhor não fez uma festa para mim. Oh, meu Deus do céu, agora o povo vai comer. Agora, meu pai, tu não deu nada para mim, eu estou há tanto tempo te servindo. Então o pai falou: olha, tudo que é meu é teu, meu filho. Mas este filho aí, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então era justo que ele merecesse isso. Ou seja, irmão, tem muita gente dentro da igreja que foi calabria, Márcia, que vê o irmão do lado sendo exaltado primeiro que ele, sendo levantado em Galácia, sendo usado nas mãos primeiro que ele, sendo levantado mais rapidamente que ele. Sabe por quê, meu irmão? Você não sabe a prova que ele estava, você não sabe o que ele passou. Ele buscou e pagou um preço. Se você não está fazendo nada, a culpa é tua. Para de reclamar e vai buscar. Meu Deus. Olha, pastor, acho que a mensagem não vai durar nem 30 minutos. Ai, meu Deus do céu. Baixou as quadrões. Oh, meu Deus. Coisa feia é quando existe ciúme dentro da igreja.
Tiago não vai, que ele fala há muito tempo. O pastor Edmilson, ele quer aparecer. Ai, meu Deus do céu, quer aparecer? E quem chamou ele aqui pra cima foi o pai. Quem deu veste nova pra ele foi o pai, não foi você. Para de vir pra cá, essa cara lampida, remugando de tudo. Vem pra cá pra adorar, vem pra cá pra glorificar, vem pra cá pra ser cheio. Eita glória. Urabacaxo, urababaço, urabacarápia. Ei, irmão, já parou pra pensar se Elias, Eliseu fosse no instrumento? A Bíblia diz que Deus falou, eu vou arrebatar Elias. E o que a Bíblia diz? Diz que Elias foi e Eliseu ficou. Eliseu não é crente não, Senhor. Eu quero ir na carruagem de fogo. Não, não é Elias. Elias dá mais tempo, eu quero saber, eu quero eu. Não, o problema dele é que Elias recebia de Deus uma coisa, ele recebia outra. Ei, meu irmão, não se incomoda se teu irmão usar em profecia e você não é. Vai buscar o dom da palavra, vai buscar o dom de cura, vai buscar qualquer coisa que Deus quiser na sua vida. O dom do louvor. Para de reclamar e passa a adorar. Sai o pé. Oh, meu Deus do céu. O que é mais triste, infelizmente, agora, meu Deus do céu. O que é mais vergonhoso dentro do evangelho hoje em dia é que a maioria dos pastores, obreiros, eu não estou me referindo a ninguém ali de baixo. Eu estou me referindo a gente aqui de cima. A maioria dos problemas das pessoas hoje em dia é que ele não quer mais, irmão, quando vê alguém lá no fundo do poço, ir atrás, abraçar, chorar junto com ele, gemer junto com ele, dizer a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Não. A primeira coisa que um obreiro ou uma obreira, dizendo no modo geral, irmão, diz é: esse aí não vale nada. Essa aí não vai chegar a lugar nenhum. Esse aí já foi tarde. Oh, meu Deus. Mas sabe, irmão, esse tipo de obreiro é tipo de obreiro que não conhece o pai. Nem mora na casa dele, mora com o diabo. Agora o crente que mora com Deus, que mora com o pai, quando ele vê o camarada usando droga, a primeira coisa que ele fala: olha, o Senhor Jesus te ama, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai te transformar, ele vai te libertar. Ei, meu irmão, vamos parar com essa mania de podar pessoas. O único que pode julgar e dizer quem vale alguma coisa e quem não vale é o papai que está lá no céu. O único que pode dizer se vai ser alguém ou se não vai ser alguém é Deus. Ei, meu irmão, nós estamos lançando maldição na minha casa, estão lançando maldição. A Bíblia diz que o profeta Jeremias profetizou no capítulo, eu não me lembro qual capítulo 2, no versículo 17 em diante, dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. Ei, meu irmão, aquele irmão queria ver o seu irmão no fundo do poço, queria ver ele lá do outro lado, dizendo: ele não merece, ele não pode, eu mereço porque eu estou aqui, eu mereço porque eu já estou há tempo. Ei, meu irmão, quem sabe quem merece e quem não merece é Deus. Quem sabe quem tem que ser usado e quem não tem que ser usado é Deus. Quem sabe que quem é vaso e quem não é vaso é Deus. Quem calacho, quem sabe quem vai sair daqui cheio e quem não vai sair daqui cheio é o papai que está lá no céu, meu Deus do céu. Uracalacho, pianaço, de que levaio com outro e a fácia e calava, xandarapa, candarápia. Eita, irmão, coisa boa é quando nós estamos na presença de Deus. Muitas das vezes entramos na igreja todo quebrado, todo moído, todo arrebentado, e a gente pensa: Deus não vai falar comigo, Deus não vai nem olhar para mim. Mas aí Deus vai, levanta o vaso e começa a falar: eu estou contigo, eu sou o Senhor da tua vida, eu te curo, eu te liberto, eu transformo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou mesmo, eu não mudo. Ei, meu irmão, Deus não é um Deus que bota ninguém para fora, porque a Bíblia diz, eita, uma súplia, que quando ele disse: olha, todos aqueles que o Pai botou na minha mão, de modo nenhum lançarei fora. Quem lança para fora para ser destruído é o diabo, porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e destruir, mas Deus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Oh, meu Deus do céu. E eu fico pensando: ainda tem crente, meu Deus, que entra na igreja pensando que acabou, pastor, pensando que é o fim, pensando: não tem mais jeito para mim, não, agora já era, acabou minha família, meu casamento,
Mas quando ele olha e pensa, mas eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus. Eu tenho que melhorar alguma coisa, eu tenho que mudar. E ele pensa, não, eu vou me levantar. Eu vou sair dessa situação. Eu vou botar meu joelho no chão e vou procurar o papai. Está lá o papai de pé no trono te olhando, te contemplando e dizendo, hoje eu te levanto. Hoje eu vou te encher com o meu espírito. Hoje eu vou te pegar em palavras. Pastor, posso ouvir os corinhos? Até que termina a mensagem, meu Deus do céu. Ei, irmão, coloque algo na tua mente nessa noite. Não pense que você está longe de Deus. Porque se você não tem força para chegar na presença de Deus, Deus tem toda a força infinitamente para te pegar pelo pescoço, para te beijar e fazer que nem fez com Isaías. Pega essa frase, Isaías. Pega e come, 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 come. Se coloque de pé. Oh, glória a Deus, fique de pé, já vou entregar. Oh, meu Deus do céu. Quem acredita? Levanta a mão que vai batizar do Espírito Santo, por favor. Agora fica com a mão em pé, quem quer ser batizado. Oh, glória. Alá, show e desce a mão, que é fácil. Eu creio que Deus já colocou a mensagem curta do coração, porque o melhor já está por vir aqui. Né? Ô glória, vamos escolher bem rápido, irmão, já vou entregar, amém? Pode ser mim, varão. Ô glória. Quem acredita que o varão de branco está aqui? Alava branco e a taça, né, que ela é plácia. Ai, irmão, Deus vai pegar três aqui pra ele. Sério, mas vou colégio e saio. Alava branco e saio. Eu creio no poder de Jeová. 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 Mas eu creio no poder de Jeová. Eu creio no poder de Jeová.
para encerrar. Você que é vitória, levanta a mão. Mas todo mundo quer vitória, mas faz alguma coisa para receber vitória. Segura a mão do seu irmão, segura a minha mão, pastor. Vem cá, show, céu e terra. Segura a mão. Oh, glória a Deus, eu estou encharcado, irmão. Estou sentindo um barão de vento aqui. Já vou encerrar. Ui, capaçouga. Elevando, ui, capaçouga. Deus vai que eu sou crente com sapato de fogo aqui, irmão. O cinturão de ouro está nesse lugar. É camanduia da surabacanda da baixandarábia. Eu sei o nome da passou ideia. Já vai entregar, olha aí. Olha só, meu Deus, vamos ver. Olha a carruagem. Olha a carruagem. Eita Deus, Deus vai arrebatar a crente aqui. Pura papala cheia. Vamos lá, valeu. Vamos lá. Manda ver. Olha a carruagem. Olha a carruagem. Olha a carruagem.
eu vi ao anjo da igreja, o pastor Edmilson. Se o pastor sabe que o pastor tem meu apoio, qualquer dia, qualquer hora que eu estiver disponível, eu tenho que orar para te ajudar. Deus abençoe a todos, rola os irmãos que ore pela minha vida, pela minha esposa, pela minha filhinha, pelo meu ministério. O Senhor me concedeu, irmão, a oportunidade de estar na itinerância, fazendo a obra dele. Em breve, se Deus quiser, não estarei mais aqui, Deus sabe, talvez vou estar em outra terra fazendo a obra de Deus, mas Deus tem me dado vitória, irmão. Amém. Deus abençoe o pastor sim, mano. Pastor Rivelino, né? Prazer em conhecer. E se prepara para a vitória, irmão, que você está há muitos anos clamando a Deus. Deus está me mostrando aqui que o seu maior desejo é ver a tua casa no Espírito. Ela é clã, que é passou. Tu tens falado, Senhor, eu prego que tu salva. Senhor, eu prego que tu liberta. Senhor, eu prego que tu transforma. E a minha casa, Senhor, é que você vai culminar, Senhor. Quando tu dobrou o teu joelho aqui, meu filho, ela é para tu que é passa. Eu estava do teu lado, e para tu que é passou. E eu te digo que realizaste um propósito comigo, com pouco mais de 15 dias. Ela é para cachorro, Nácia. E tu entregaste esse propósito, e não era 3 horas da madrugada ainda, faltava 3 minutos. Ela é para tocar a tua face.